Olha, em meio à pandemia do coronavírus, as ações do governo Jair Bolsonaro têm sido contestadas e vêm gerando muita discussão. E gentilmente nos atende agora aqui na Jovem Pan o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Presidente, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Muito obrigado por estar aqui conosco. Não, um prazer estar com vocês aí uma vez mais. Vamos lá. Ô presidente, a gente está acompanhando uma discussão durante a pandemia, esse debate político forte em relação à área da saúde, se continuamos ou não com a quarentena, se deve ser usado um determinado remédio ou não. Eu pergunto para o senhor, abrindo aqui a nossa conversa, essa politização interfere de que maneira nas decisões que efetivamente devem ser tomadas, presidente? Olha, eu acho que elas são negativas. É melhor que não haja politização de questões que são técnicas. Como é que eu vou opinar sobre se um remédio tal ou qual serve? Eu não tenho competência para isso. A maior parte das pessoas que estão falando agora não tem competência também. Então isso atrapalha, isso cria um zumbido, atrapalha a decisão técnica. E sempre haverá a atribuição ao presidente da República de que ele quer tal coisa. E isso faz com que alguns amoleçam nas suas posições, outros enrijeçam. Isso é mal. Eu acho que é muito negativo. E essa discussão da semana, a possibilidade do ministro da Saúde cair ou não cair, não é hora de trocar ministro da Saúde agora, não é, presidente? Não é hora de forma alguma. O ministro da Saúde, que eu não conheço, mas ele tem feito um papel positivo, porque ele está não só à frente de uma equipe, como ele está expondo ao país. É ele quem está cumprindo as funções que o presidente não está querendo cumprir. Ou seja, explicar o que vai acontecer, por que eu faço isso, por que eu faço aquilo. E o ministro da Saúde tem a capacidade, rara entre muitos políticos, de falar calmamente bem na televisão, no rádio e na internet. Então isso explica ao país. Eu acho que é um erro trágico mexer em ministério nesse momento. Presidente, agora os nossos comentaristas aqui participando dessa conversa. Começo pelo Augusto Nunes. Augusto. Presidente, bom dia. É um prazer falar com o senhor, como sempre. Eu vou fazer são duas interrogações, mas a questão é uma só. Se o senhor ainda fosse presidente, o senhor concentraria no governo federal as decisões ou deixaria por conta dos governadores a estratégia do combate ao coronavírus? Segunda questão, a interrogação. Se o senhor fosse governador, o senhor permitiria que um prefeito decidisse o que é melhor para a cidade que administra ou não? Veja, eu li recentemente no Valor uma entrevista de um general que eu achei uma coisa, eu não me lembro o nome dele, mas achei uma coisa sensata. O Brasil é muito grande, há regiões nas quais nem o vírus não penetrou. Então, se nós tomarmos uma decisão a nível nacional, que ela for abrangente, obriga a que essa região, que não tem nada a ver, por enquanto, com o vírus, fique já em quarentena. Eu acho melhor que haja uma distribuição de poder. Aliás, a Constituição fala nisso. Então, algumas questões são eminentemente locais. Deixe que os prefeitos tomem. Podia tomar em outras questões, o Estado tem que tomar as decisões. E o presidente tem que dar a diretriz geral. Esse é o espírito da Constituição. O presidente não é um manda-chuva, não manda em tudo. Ninguém aqui no Brasil deve ser manda-chuva, mandar em tudo. Porque isso atrapalha. Atrapalha o quê? O bem-estar do povo. E o objetivo da política, no fundo, qual é? Os gregos diziam assim, é a felicidade dos povos. Hoje parece ridículo falar nisso, mas é verdade. É preciso que as pessoas se sintam bem. Então, para que se sintam bem, aqui, o pior que pode acontecer é o que está acontecendo. Quer dizer, ninguém tem certeza sobre quem tem poder para fazer o quê. Ainda bem que o Supremo, no momento, tem a capacidade de dirimir dúvidas nessa matéria. Mas eu acho dessa forma. Eu acho que é preciso ter prudência. Eu me lembro quando eu era presidente que as pessoas diziam, pode fazer. Eu digo, pode o quê? Eu tomo uma decisão aqui em Brasília e não acontece nada na ponta. Então tem que tomar decisões que aconteçam na ponta. Então tem a ver com coordenação com a ponta. Ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, sendo entrevistado aqui na Jovem Pan. Agora a pergunta que chega de Brasília, com José Maria Trindade. Zé Maria. Pois não, presidente, é um prazer voltar a falar com o senhor. Olha, há uma dificuldade em definir lideranças no Brasil, mas isso não é só do Brasil, no mundo inteiro. Há realmente uma carência de líderes. Mas olha, o PSDB, ele recuou, né? Não fosse o governador de São Paulo, João Dória, que faz ali um posicionamento, não haveria ninguém falando.
O PSDB aqui em Brasília não dá palpites e não faz nem contribuições, não precisa ser exatamente críticas ou críticas agressivas, mas também contribuições. A liderança na Câmara dos Deputados não tem posicionamento, ninguém nem sabe direito quem é o líder do PSDB na Câmara. Quer dizer, presidente, o que o PSDB e também os outros partidos políticos precisam fazer para tirar o país desse debate do preto e do branco, ou seja, do fla-flu geral que se transformou tudo por aqui? Em primeiro lugar, para mim também é um prazer rever você. Claro que estamos todos mais velhos, isso é chato, mas enfim, é da vida, né? Agora, vamos ao que você perguntou. De fato, os partidos hoje é uma espécie de apagão dos partidos. E a população não presta muita atenção aos partidos como tal partido. Presta atenção a algumas pessoas que dizem algo que tem a ver com a vida delas. Nesse sentido é que tem que haver lideranças. Veja nos partidos, o que acontece? Existem movimentos que não estão nos partidos. O Novo, o Nasceu Fora, agora temos o Renova, o Agora, são movimentos que não estão dentro dos partidos. E talvez sejam mais úteis do que aqueles que estão nos partidos. Mas então eu acho que você hoje tem uma mudança muito grande na relação entre as estruturas e o sentimento das pessoas. Tudo, sindicato, partido, governo, tudo está um pouco vago, por causa dessa transformação que os meios de comunicação propiciam. Vocês informam tudo, as pessoas têm como se manifestar. Então, exercer a liderança num meio assim tão fluido como é o meio social existente no mundo contemporâneo não é fácil. E os partidos não têm demonstrado essa capacidade. Eu, francamente, não posso falar em nome do PSDB. Minha relação com o PSDB, eu sou presidente de honra do partido. Bom, mas eu não tenho vivência do cotidiano do partido. Houve agora uma reunião da direção, até me convidaram, mas eu não fui. Não fui porque eu não tenho presença real no PSDB. Eu acho que o momento exige mais uma reflexão. Não estou propondo fim de partido nenhum, pelo contrário, porque eu acho que os partidos vão acabar tendo que ter alguma função, né, eleitoral, essa coisa toda, mas nós não sabemos muito bem de que maneira a política no futuro vai se desenvolver. Nesse momento, o que acontece? Ela desenvolve por impulso. De repente, juntam pessoas pelas redes e atuam, protestam, vão para a rua, quebram casas, não sei o quê, quebram postes, e aquilo assusta os que estão no poder. Mas isso não é a forma normal de manifestação. Por isso nós falamos sempre, os cientistas políticos, em crise da democracia representativa. Existe uma crise real da democracia representativa. E o Brasil está vivendo essa crise. E os partidos não sabem o que fazer. Com a pandemia, com o governo, é oposição, é governo, é o quê? Nem o governo sabe fazer com os partidos, nem com ele próprio. Então nós estamos num momento muito delicado, que precisa de referências e faltam referências na sua linguagem. Estão faltando lideranças. Por quê? Porque vai mudar uma geração. A gente tem que entender isso e dar espaço. Os mais antigos não vão poder continuar tendo a preeminência que imaginam que possam ter, porque nós já não temos mais ligados a esses movimentos, nem aos meios de comunicação. Eu tenho uma tremenda dificuldade, uso internet, não sei o quê, mas uso mal. Uma mulher tem, sei lá, 40 anos menos que eu, até mais. Menos de, sei lá que idade ela tem, mas 40 e poucos. Pois bem, ela sabe mexer nisso todo dia. Ela vem para a mesa do café, já viu na internet, já sabe tudo. Eu tenho que ler jornal. Quer dizer, eu sou um carroção atrasado num mundo que mudou muito. A gente tem que ter consciência dessas coisas. E as coisas também não se dão do dia para a noite. Nós estamos no meio de um processo profundo de transformação. Quem faz a pergunta agora, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, é Rodrigo Constantino, que está nos Estados Unidos, presidente. Constantino. Muito bom dia, presidente. O fenômeno Bolsonaro, em vários fatores que levaram a isso, um deles, talvez um dos mais importantes, é a postura anti-Lula, né? Ele foi o mais firme como antípoda do Lula ali, e isso ajudou a levá-lo à presidência. O governador João Dória
do PSDB, do seu partido, ele foi um dos que adotaram um tom mais duro, mais firme contra o ex-presidente Lula também. Inclusive, isso gerou divergências dentro do partido, né? E agora ele já está, parece até orgulhoso de ter recebido afagos do Lula, disse que não é hora de colocar divergências em primeiro lugar, apesar do que não são divergências ideológicas, e sim o esbarra no limite da lei, né? O Lula é um condenado. Então a pergunta que eu lhe faço é exatamente nesse sentido. Existe uma demanda reprimida por algo que não seja tão radical, pela visão de muitos, como o bolsonarismo, né? 17%, segundo pesquisa, dos que votaram em Bolsonaro já estão arrependidos. Tem gente que quer muito da agenda vitoriosa, mas sem esses excessos daquilo que se chama gabinete de ódio e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, quer rejeitar completamente qualquer chance de afago e aceno em direção ao PT, né? Como é que o senhor enxerga isso? Há possibilidade de diálogo com a extrema-esquerda, com criminosos como o ex-presidente Lula? Olha, nesse momento nós precisamos de coesão. Evidentemente, quem é condenado está fora do jogo do poder. Não há por que haver diálogos, né? Agora, há muita gente que não está condenada e que tem visão extremista também. Bom, eu acho que é preciso conversar. Eu acho que chegou o momento de coesão. Mas eu creio que o atual governo ganhou as eleições numa agenda negativa, não ao crime organizado, não ao Lula, mais dureza na sociedade, não à corrupção. E tudo isso se entende, era razoável que assim fosse. Falta uma agenda afirmativa. Eu creio que, falando de PSDB, eu já disse aqui e vou redizer, a minha influência é relativa no PSDB, a minha influência é geral, não é limitada a um partido, se é que eu tenho alguma influência, né? Bom, mas o fato é que é preciso que haja uma agenda positiva. Está faltando no Brasil isso, uma esperança. Eu me lembro de Juscelino. Juscelino chegou numa certa hora e inventou um Brasil. Ele resolveu bater asa e voar. E, tudo bem, acusava, chamava de Juscelino voando, não sei o quê. Tudo bem, mas imaginou um Brasil melhor. Está faltando uma oposição que não seja só contra, mas que seja também afirmativa. Diga, olha, eu não vou por aqui, mas eu vou por ali. E indique o caminho. E eu espero que essas novas gerações sejam capazes de produzir esse caminho que não está muito claro, para mim, pelo menos, qual vai ser. Presidente, aproveitando essa questão mais política do Rodrigo Constantino, eu tenho uma questão para o senhor. Primeiro, como é que o senhor avalia esses panelaços contra o presidente Jair Bolsonaro e se o senhor acha que a postura do presidente, nesse momento, diante dessa crise do coronavírus, se isso tudo vai se refletir nas urnas daqui a 2 anos, em 2022? Bom, o panelaço é uma reação espontânea da sociedade. Eu já vi outros momentos acontecerem panelaço. É um sintoma de que as coisas não vão tão bem assim. Bom, eu não sei se isso vai se repetir na questão eleitoral, digamos assim, mas é provável que haja uma reação, que eu acabei de responder ao Constantino, no sentido afirmativo. É possível que alguma liderança venha a expressar um sentimento de reação ao que aí está. Eu acho que a visão, o que aí está é uma visão, a meu ver, retrógrada. Não é que seja simplesmente conservadora, não. É atrasada. Inventa inimigos que não existem, criam casos que não são necessários. Então eu acho que é preciso uma liderança mais responsável. Um centro progressista, digamos assim. Por que centro? E por que progressista? Centro porque o extremismo leva ao que nós estamos vendo, discussão polarizada entre gente que não entende sobre doenças. Não entendem, para que falar? Não, calem a boca. Deixa que aqueles que entendem falem um pouco mais. E progressista, porque o Brasil é muito desigual. Se alguma lição nós podemos tirar dessa crise é que não dá para conviver com tanta miséria e o progresso. Nós temos progresso, mas nós mantivemos muita miséria. No momento em que esse coronavírus começar a massacrar as populações mais pobres, agora nós vamos ver uma tragédia grande. Então eu espero que haja progressismo, não apenas equilíbrio, mas um equilíbrio que penda para um lado de mais igualdade, de mais democracia, de mais respeito à lei, de mais ordem também. Isso é importante, o país precisa de ordem. O Bolsonaro insistiu nesse ponto e ganhou a eleição, né? Bom, porque deu a sensação de que o outro lado era, de alguma maneira, conivente com a roubalheira e com a desordem. Esses pontos continuam a valer, mas é preciso ir além disso. O que é que nós vamos fazer? Eu acho desastroso o que está acontecendo agora, no Brasil entrar em rota de colisão, não o Brasil, algumas pessoas que têm importância simbólica,
e rota de colisão com a China. Por quê? O que nós ganhamos com isso? Nada, nada. Né? Vamos entrar em rota de colisão com os Estados Unidos? Não, para quê? Nós não precisamos disso também. Nós não temos que ter rota de colisão, nós temos que ter rota de construção. Nós somos o que é que nós somos? Um país que tem um relativo avanço e que é capaz de exercer influência na América do Sul, eventualmente nessa América, mais na América do Sul. Já é bastante. Vamos jogar essa carta no mundo e vamos torcer para que no fim da crise exista mundo, quer dizer, uma organização de mercado, uma organização política, alguma coisa um pouco mais do que as Nações Unidas, e assim por diante. Então eu acho que precisa de uma agenda positiva. Enquanto não houver agenda positiva, a oposição vai viver de intriga. O governo sofre as intrigas e a oposição vive de intriga. Também, no momento agora é o que existe, é uma coceira. Mas uma comichão não restabelece a saúde do corpo social e político. No Jornal da Manhã, aqui na Jovem Pan, estamos entrevistando o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Presidente, agora uma pergunta mais de cunho econômico com Denise Campos de Toledo. Presidente Fernando Henrique, bom dia. O senhor enfrentou, enquanto esteve no governo, várias crises, conseguiu combater a inflação. Hoje temos mais uma crise global provocada pela pandemia do coronavírus. Como é que o senhor vê o futuro da economia mundial e o Brasil nesse contexto, a partir do momento em que se consiga conter a pandemia? Veja, toda crise termina de alguma maneira. O problema é como é que a gente depois da crise sai dela, né? Bom, qual é o problema no caso do Brasil, que me parece que é preciso alguma comparação com o que aconteceu no meu período, quando havia realmente problemas difíceis de resolver, a questão da energia elétrica, apagão, etc. Eu falava com o país, com a população, eu pedia apoio à população. Não só a população abstrata, mas aos sindicatos, a todos os partidos. O PT me fazia uma oposição feroz. Eu falava, pedia apoio a todos os partidos, etc., porque nós queríamos uma coesão para sair da crise. E explicava os caminhos. E eu tinha ligações internacionais. Eu pegava o telefone e falava com o Clinton. Eu falava com o Candesu, que era o chefe do FMI. Quer dizer, eu tinha ligações pessoais. Hoje o mundo moderno é muito curioso, porque é paradoxal. A sociedade é de massas, mas existem líderes que ou eles formam uma rede entre eles, ou não tem como fazer muita coisa. Bom, eu vejo uma inércia grande no caso brasileiro ainda. Então eu tenho dúvidas sobre a nossa capacidade de sairmos dessa crise com alguma vantagem. Eu não creio que no fim da crise nós voltemos a uma exacerbação do interesse de cada setor, ou seja, protecionismo local, nacional, não sei o quê, não tem mais fluxo de comércio, porque o sistema produtivo requer massa. Não adianta, um país só não dá certo, precisa de mais. Não é por razão ideológica, é uma questão objetiva. Isso pega todos, pega a Rússia, pega a China, pega os Estados Unidos, pega a Europa e pega o Brasil também. Então, nós vamos precisar de redefinir a nossa convivência internacional. Não tenhamos dúvida, você falou na área econômica, aqui nós vamos ter que jogar muito dinheiro, essa crise vai custar muito caro às gerações futuras. No momento da crise, a gente não pensa no futuro, tem que jogar o dinheiro, não jogar fora, mas atacar as questões, dar dinheiro a quem necessita, fazer com que a economia tenha mais rigidez. Vou dar um exemplo muito simples. Hoje de manhã, minha mulher me lê na internet que um restaurante que eu frequento, ela também, aqui no nosso bairro, que é Higienópolis, vai fechar. Ora, eu fiquei pensando, vai fechar? São quantos garçons e servidores, cozinheiros, limpadores vão perder emprego? Isso é uma escala pequena, é um restaurante médio para menor, para pequeno. Muito bem. Então, isso vai acontecer. Nós vamos ter que nos preparar para uma economia de reconstrução da guerra, plano Marshall, como houve na Europa. Vamos ter que apoiar, o sistema financeiro vai ter que jogar dinheiro para reconstruir aquilo que o vírus está devastando. E nós precisamos dar à nação consciência disso. Não são só as pessoas que vão sofrer, mas as empresas também. Vão sofrer, estão aí o Estado. Os governos vão sair muito endividados disso tudo. A dívida pública vai crescer enormemente. Enfim, já dá para você antecipar o que vai acontecer e começar a se preparar para um futuro que não seja tão trágico assim, porque vai e vem. Eu espero que... Eu não sei se eu vou ver, porque eu, infelizmente, não tenho idade para esperar tanto tempo assim. Mas, de qualquer maneira, eu espero ver o começo
de uma retomada forte no mundo. Mais uma pergunta de Augusto Nunes nessa entrevista com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Augusto. Presidente, pois é, o restaurante que o senhor frequenta, ou um dos que o senhor frequenta, vai fechar e serão centenas. Alguns países mantiveram os restaurantes abertos com todo o cuidado, né? Com a asepsia, seguindo todas as recomendações adotadas, todas as medidas recomendadas pelo combate ao coronavírus. O senhor acha que isso precisava acontecer? O senhor acha que a quarentena precisa ser tão radical a ponto de fechar um restaurante, de fechar centenas de restaurantes que poderiam continuar abertos, seguindo as recomendações, evitando aglomerações? Isso aconteceu em outros países sem grandes problemas. Por que não aqui? Veja, isso naturalmente afeta, no caso de restaurantes, a autoridade municipal. Eu não posso dizer com certeza qual é o grau de avanço da epidemia aqui. Porém, já mencionei o general que eu li numa entrevista que ele deu no Valor, dizendo que as cidades inteiras, nas quais não há o sentimento de coronavírus como uma ameaça. Há uma ameaça, eu sei que há, mas é preciso ter moderação. Então, eu acho que moderação em um duplo sentido. Deixa funcionar com limitação aquilo que for possível e é preciso dar apoio financeiro àqueles que estão em dificuldade, porque haverá dificuldades. Mesmo que se deixe o restaurante aberto, as pessoas não vão. Pelo menos nesse bairro, que é um bairro de classe média alta, então as pessoas sem informação, têm a informação, e por consequência não vão ao restaurante, não irão ao restaurante. Ele vai, de qualquer maneira, ter dificuldades. Eu acho que precisa amenizá-las, seja no sentido de regulamentar de uma forma mais local o que deve fechar e o que não deve fechar, seja ao mesmo tempo criar mecanismos financeiros de ajuda temporária e que vai durar algum tempo. Esses estabelecimentos que não são só restaurantes, oficinas mecânicas e casas de abastecimento, que essas estão talvez até em melhor situação, não sei, depende. Mas mesmo as pessoas que vão ficar sem renda, o Congresso aprovou uma medida que eu acho importante, de dar ajuda. Eu já disse aqui, vou repetir, tudo isso tem custo. As gerações futuras vão pagar esse custo, mas é melhor pagar esse custo e sobrevivermos do que não pagar custo nenhum. Eu não sou radical. Eu não acho que se deve dizer, então tudo vai ser verticalizado, horizontalizado no que diz respeito às medidas de contenção do vírus. Para tudo, não para nada. Tem que ver a situação, tem que ter um certo equilíbrio. E por isso que a autoridade mais próxima, que é o prefeito, tem que ter o poder para, em certas circunstâncias, ele determinar. Enquanto que o presidente da República tem menos visão dessas coisas concretas. Lá em Brasília é um mundo mais abstrato. Eu, quando estava lá, dizia assim, eu dou uma ordem, será que vão cumprir? Não se sabe se vão cumprir ou não. Se você, lá na fronteira, acontece outra coisa, queiramos ou não. Então, eu acho que a gente tem que tirar lição disso e distribuir o poder, a capacidade de tomar decisões em níveis diferentes. Se eu acho isso, eu não vou me abalançar e dizer que deve deixar aberto ou deve deixar fechado. Porque a única coisa que eu posso dizer, porque eu estou lendo, eu não sei se eu sei, mas o que eu apreendo é o seguinte: não há vacina por enquanto, não há remédio específico por enquanto. Então, por enquanto, é melhor fazer o distanciamento social, dos que possam. Agora, isso não vai matar o país inteiro em função disso. Tem que fazer o distanciamento, onde seja possível. Onde seja possível é que depende dessa, digamos, distribuição de poder local, estadual e federal. Eu devo dizer que em São Paulo, o governador tem tomado medidas, mas ele está ativo, ele está atento, está vendo, faz, não faz e tal. Eu não creio que seja o único, haverá outros em outros estados. Falo de São Paulo, que eu moro aqui. O Dória tem sido ativo em tomar decisões também aqui no que diz respeito ao funcionamento da vida em São Paulo. Então, presidente, mas antes de passar a palavra para o Constantino, eu queria aproveitar a resposta do senhor para perguntar. O senhor já esteve no Palácio do Planalto, já sentou na cadeira de presidente. A questão é a seguinte: será que um governante, num momento como esse, pensa em capital político, já pensando lá em 2022, se segue as regras da saúde, mantendo as pessoas em casa, ou se segue as regras da economia, liberando quase todo mundo, só deixando o grupo de risco em casa? O político pensa no próprio capital num momento como esse? Olha, eu acho que só um político pequeno. Se ele for um político com uma visão de maior, o que ele vai fazer? Ele vai pensar, óbvio,
no dia a dia, ela vai pensar no futuro também. Então, ela não vai tomar decisões no dia a dia que prejudiquem o futuro. E também vai ter noção do seu limite na tomada de decisões. E tem que apelar àqueles que sabem e ao povo. Eu me lembro no apagão, o que eu fiz? Bom, primeiro, isso é culpa minha, não quero me eximir. Eu não sabia da gravidade da situação, porque não havia canais razoáveis de informação à presidência. Quando eu soube, eu tentei reagir. Falei com quem eu pude. Falei com empresários, falei com sindicalistas, falei com o Congresso, com líderes do Congresso, chamei uma reunião, chamei a oposição, falei com o país, pedi apoio, fizemos um racionamento, demos uma bonificação para quem fizesse o racionamento, mas eu pedi apoio à população. Me entristeceu muito ver o escurecimento das cidades, de própria Brasília, do próprio palácio onde eu morava. Tudo aquilo é doído, mas a gente tem que fazer. Vai perder prestígio? Não, lógico que vai. Lógico que vai. Não há dúvida nenhuma. Mas em função disso, você vai deixar de tomar uma decisão que é necessária? É aí que você vê quem é líder e quem não é líder. Não, o líder não pensa somente no seu interesse eleitoral ou conveniência momentânea. Tem que pensar no interesse do país. Pode ser que eu seja utópico, mas sem utopia não se vive. E se não houver gente com grandeza, aí pobre do país. Eu espero que as pessoas tomem decisões com maior grandeza, né? Eu vejo muita discussão, não sei se é preocupação do presidente, eu não conheço o presidente atual, nunca ouvi. Eu fui presidente, ministro, etc., não conheço. Ele era deputado, pelo que me dizem, mas ele fazia arruaça. Tudo bem, mas as pessoas mudam também. Eu espero que ele tenha melhorado, tenha tomado consciência da sua responsabilidade. Agora, não pode se exibir de ser símbolo de um conjunto. E como símbolo, o que fala pesa muito, né? Então tem que prestar muita atenção ao que fala, ao modo de falar. É fácil dar lição para quem já não está mais lá. De quem está lá é o dia a dia, a pressão daqui, pressão dali, não sei o quê. Eu me lembro também das crises monetárias, que foram graves, cambiais. Bom, aí qual era meu papel? Eu conheço um pouco de economia, mas não era esse. O meu papel era ter equilíbrio, evitar que as pessoas entrassem em parafuso. Os próprios ministros, os principais dirigentes das grandes organizações, o Banco Central, a Caixa Econômica, essa coisa toda. Manter uma certa linha de equilíbrio. Entender que é necessário tomar medidas às vezes duras, sabendo das consequências às vezes negativas, e ao mesmo tempo abrir um horizonte para as pessoas poderem continuar vivendo com alguma esperança de que haverá melhoria no futuro. Agora a pergunta de Rodrigo Constantino. Presidente, o senhor mencionou aí o Bill Clinton, ex-presidente americano. Eu completei essa semana 5 anos nos Estados Unidos. Eu não sei o quão de perto o senhor tem acompanhado a política americana, mas ontem o Bernie Sanders anunciou a saída da corrida. E o Bernie Sanders é um defensor do socialismo, não é esse centro progressista que o senhor mencionou. É alguém muito mais radical, assim como as bases, hoje em dia, os novos rostos democratas, Alexandre Ocasio-Cortez, Ilhan Omar e outros, são defensores de medidas extremistas, né? de uma estatização da economia muito forte, para dar um exemplo, entre várias outras coisas. O JFK, um grande símbolo da política americana democrata, ele, se voltasse hoje à vida, ia estranhar o partido dele. Ele era um anticomunista, ele era um defensor de austeridade fiscal, menos impostos, era um católico. Como é que o senhor avalia essa radicalização pela qual vem passando o Partido Democrata desde JFK e Bill Clinton? Veja, na verdade, no passado, você tinha inimigos concretos do sistema capitalista. A União Soviética e seus satélites, né? A China entrava nisso, muito bem. Hoje não existe. Hoje quem é o adversário da forma de organização predominante no mundo hoje? Se existe, são grupelhos, não são capazes de colocar em xeque o establishment, o sistema geral, né? Bom, então eu acho que nos Estados Unidos, quem radicalizar como o Sanders, acaba perdendo. Ele saiu, acho eu que oportunamente. Melhor cair fora e dar força ao Joe Biden. E se alguém pode ganhar do Trump, é o Joe Biden, né? O Joe Biden é mais um progressista à moda brasileira, não é um radical que quer mudar as bases do sistema. Nos Estados Unidos, quem for radical querendo mudar as bases do sistema, tem muita chance de perder. É claro que, com o que está vendo no mundo, vai haver um deslocamento, imagino, um deslocamento das populações para algum certo tipo de radicalismo. Tomara que um tipo como o Biden possa expressar
não só um sentimento de continuidade das regras democráticas, mas também de maior atenção ao povo. Nos Estados Unidos, você sabe que não existe o Medicare, é muito precário, não existe assistência como nós temos o SUS aqui no Brasil. E isso para eles já parece que é intervencionismo. É provável que o mundo saia mais intervencionista nesse sentido positivo, mas não com a ideia de que, bom, então vamos mudar tudo. Eu acho que isso é uma coisa que tem que prestar atenção. Nos Estados Unidos e na Europa, no mundo todo, né? Isso e as consequências não são as mesmas. Eu acho que agora há uma certa chance de uma derrota do presidente Trump. Não sei se vai acontecer. Por quê? Porque a economia americana continuou à frente. E o Trump levantou uma bandeira que é America First. Isso é sempre forte. O povo de cada país gosta de ver o seu país à frente, forte. Né? Bom, mas de qualquer maneira, com o Joe Biden, né, há mais chance de um certo progressismo avançar. Nunca vai ser do mesmo estilo do nosso. Também lá não tem o mesmo tipo de miséria que nós temos aqui. Nem tem os mesmos problemas de crescimento da economia, do estilo, os que nós temos aqui, que requerem mais ação governamental. Então a gente tem que entender que cada situação concreta é diferente. Pegue a China, por exemplo. É outro mundo. O mundo ocidental foi formado com base no individualismo, na liberdade, na representação, etc, etc. A China nunca foi assim. Não é que hoje não tenha liberdade, tem mais do que no passado, mas não tem a nossa. É muito difícil, é outra cultura. E as culturas pesam também. Não são só as condições econômicas e sociais que pesam, mas os valores também pesam, as culturas também pesam, né? E a gente tem que entender que no mundo que nós vivemos, que é um mundo que já está interligado pela produção, ele não está interligado culturalmente. Então nós vamos ter que aprender a conviver com a diversidade. Eu espero que não saia aqui dessa crise, não resulte uma maior intolerância. Pelo contrário, que nós entendamos que é preciso manter certas regras de tolerância. Isso vale para o sistema global como vale para o sistema nacional. Mas eu não creio que nos Estados Unidos haja a chance agora existe do Joe Biden. Vai ganhar? Eu torço. Mas não acredito, não sei. Não tenho certeza de que vai ganhar, porque o Trump tem instrumento de poder na mão. E aquilo que às vezes nos parece ridículo, lá nos Estados Unidos aparece como natural. Ele está defendendo a casa, né? América em primeiro lugar, não sei o quê. Agora mesmo, medicamento é para nós, dizer para nós. Isso nós que não somos americanos, achamos ruim. Eles que são americanos, alguns acham bom. Então, é isso que eu acho. Quer dizer, não há mais espaço para o tipo de progressismo do Sanders, né? Pelo menos parece não haver. Né? Na França, nós vamos ver uma situação já um pouco diferente, mas mesmo assim, é preciso ver como é que o presidente francês que reage, Macron, de que maneira ele vai se sair dessa confusão toda que nós estamos. Na Alemanha, mesmo que a Angela Merkel não tenha condições de se manter, eu não creio que a Alemanha vai ter um retrocesso de tipo autoritário. Né? Outros países podem vir a ter. Mesmo a própria Itália, com toda a desorganização que há lá, chega um momento que há tanta desordem que alguém quer ordem. Né? A Espanha está in between, entre a situação de mais desorganização e uma situação mais a Alemanha. Quer dizer, vai variando. A Inglaterra resolveu, nesse momento, sair da Europa. Meu Deus do céu! E o primeiro-ministro é prestigiado, é primeiro-ministro, e além do mais está infectado, está no hospital. Quer dizer, é uma situação que nós temos que aguardar um pouquinho para ver quais vão ser as chances de vitória de cada setor. Eu vou continuar batalhando pelo que eu acredito. O que eu acredito? Foi definido aqui vagamente. Um centro progressista. Quer dizer, o equilíbrio, as forças políticas têm sua participação, há os que são radicais, nós não vamos botar na cadeia quem é radical, não é disso que se trata, vamos ganhar no voto, mas nós temos lado. No caso do que eu chamo de centro progressista, o lado é a maioria, é o povo, são os assalariados. Há anos que eu falo de assalariado e não de trabalhador, cito centro, porque o mundo mudou. São os assalariados, que são a maioria do país, né? que inclui não apenas o operário de fábrica, mas o de escritório e até o profissional liberal que está empregado, que é médico, que é advogado de alguma empresa. Esses assalariados são os que mais necessitam de apoio. Isso quer dizer que nós não vamos olhar para a empresa só se formos malucos. Porque na economia aberta, com o mercado, tem que olhar para a empresa também. Não pode deixar a empresa quebrar, fechar.
Agora, tem que haver equilíbrio, não pode aproveitar a crise para desbalançar ainda mais uma sociedade que já não é em si mesma e por suas próprias forças tão equilibrada. Presidente, estamos entrando na reta final da nossa entrevista, mas eu pergunto para o senhor o seguinte: durante essa crise surgem algumas discussões sobre pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. O senhor acha que seriam pedidos oportunistas num momento como esse? Eu, francamente, acho que sim. Eu acho que não há nenhuma razão para você voltar a um remédio como esse, que é impeachment, que é um remédio duro, que deixa consequências, o rastro nem sempre positivo, as pessoas, alguns setores não aceitam, e é preciso que haja pelo menos 3 condições. Primeiro, que o governante haja incorrido em alguma coisa contra a lei maior ou alguma legislação aceita. Não creio que tenha havido isso até agora. Segundo lugar, que deixe de governar, fica incapaz de tomar decisões. O Congresso não deixa passar nada, não é o que está acontecendo. E, em terceiro lugar, tem povo na rua pedindo a deposição do presidente. Povo na rua, diante da questão de saúde que nós estamos, não vai ter. Então, não há condições para se falar em impeachment. Isso é sonho de uma noite de verão dos que são contra o presidente Bolsonaro. Eu sou contra, eu não votei nele, mas eu sou democrata. Eu não acho que seja o momento de antecipar uma questão que, a meu ver, é prematura, não está posta e acontece, não faz bem ao país, porque deixa marcas profundas, às vezes é inevitável. Não acho que seja inevitável. Eu espero que o próprio presidente aprenda no exercício do cargo, já que não aprendeu antes, aprenda no exercício do cargo, que precisa prestar mais atenção ao Congresso, à mídia, às pessoas e falar com mais, digamos, menos intolerância uns com os outros. Bom, ainda há tempo de uma pergunta do nosso Augusto Nunes. Augusto. Presidente, em 2008, então presidente Lula afirmou que o sistema de saúde brasileiro havia chegado perto da perfeição. E, naturalmente, né, atribuiu isso disse que havia resolvido mais um dos problemas embutidos na herança maldita que ele inventou, né, atribuindo ao senhor. O que se viu agora é que não foi a epidemia de coronavírus que provocou o colapso do sistema de saúde. Ela encontrou o sistema de saúde perto do colapso. Eu acho que a verdadeira herança maldita foi alegada pelos governos do PT. O senhor concorda? Eu concordo. Eu acho o seguinte. Primeiro, você falou de saúde pública. Eu era membro da Assembleia Nacional Constituinte. Aliás, o Lula também era. Naquela época, quem que levantou essa bandeira de fazer um sistema único de saúde? Foram os sanitaristas, em geral ligados ao antigo partidão ou suas adjacências. Eles que levantaram essa bandeira. No final, a bandeira foi vitoriosa. O Almir Gabriel, que era o líder do PSDB, foi para o governador do Pará, era um relator da parte social da Constituição, e nós conseguimos aprovar o Sistema Único de Saúde. Esse Sistema Único está implantado. Quem o implantou? Foi Jatene, começou, o César Albuquerque e, sobretudo, o Serra, que fez um grande trabalho como ministro da Saúde. E por trás deles, o Barjas Neto, que hoje é prefeito de Piracicaba. Muito bem. Isso teve uma certa continuidade. Eu não gosto de puxar só para um lado as coisas. Houve uma certa continuidade. Nos governos, especialmente na segunda fase do petismo com a Dilma, houve falta de recursos, porque fizeram muitos desatinos no passado. O próprio Lula fez desatinos. Bom, então começou a haver uma espécie de falta de recursos para aqui e para lá. Mas hoje, bem ou mal, existe um sistema único de saúde que é gratuito. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu uso o sistema do SUS. Eu vou ao Hospital do Rim, que pertence à Faculdade de Medicina, e é pago pelo SUS. E, claro, vou me tratar um pouco melhor, talvez, do que outras pessoas. Não acho que seja necessário, mas, em geral, há uma certa consideração. De qualquer maneira, o leito é o mesmo, o lençol é o mesmo, a enfermagem é a mesma. E é razoável, é bom. Então, eu acho que há muito exagero na crítica ao sistema de saúde. Os Estados Unidos não tem nada para atender a milhões de pessoas. Ou é privado ou está perdido. Aqui no passado, iam para Santa Casa de Misericórdia. Ou então pertenciam a grupos de APC e APTEC, essas categorias profissionais que tinham membros de saúde, serviços de saúde próprios. Hoje é universal. Então não é tão ruim quanto se diz. Funciona, está avançando, né?
Eu acho que, na verdade, os governos precisam olhar com atenção não só o sistema de saúde, mas o educacional também. Acredito que nós melhoramos mais na saúde do que na educação. Mais na saúde. Mas ainda assim, eu não tenho uma visão pessimista quanto ao que veio ocorrendo no Brasil. Acontece que houve também uma explosão demográfica no Brasil, muito grande. Nessa época, a esquerda, eu me incluía naquela época, nos setores influídos pela esquerda, errou, porque nós estávamos com uma visão de que quanto mais gente, melhor. Não é verdade. Não é verdade. Tinha que ter gente em boas, rígidas, em sua condição de rigidez sanitária e também de trabalho. Bom, eu me lembro de discussões com o Roberto Campos, etc., sobre essas questões no Senado. E, enfim, de lá para cá as coisas evoluíram. Você já não tem uma visão tão atrasada no que diz respeito à necessidade de ter serviços públicos que atendam a população e recursos para que as populações possam ser bem atendidas. A crise atual demonstrou que houve falhas, sem dúvida, mas sempre há falhas. Você, quando está governando, você não consegue resolver todos os problemas e não creio que a gente possa atribuir a um só governo. Não obstante, eu creio que a visão ideológica do ex-presidente Lula e do petismo, mais que do Lula. O Lula é mais prático, mas do petismo era uma visão ideológica talvez equivocada, né? Talvez equivocada, não é? Por quê? Porque achava que tudo devia ser estatizado. Ora, o mundo moderno não vai nessa direção. O Brasil inventou um sistema em que você junta o privado com o público. É uma coisa interessante, que é o SUS. É uma coisa interessante. Nós devemos pensar melhor sobre esse sistema e temos que ver o seguinte: está ou não está providenciando o que é necessário para o povo. Há falhas. Aqui existem os que têm seguro privado, que também têm suas falhas, e os que não têm seguro nenhum, e que vão ao SUS. E é uma combinação entre os dois. Nós estamos vendo agora mesmo aqui em São Paulo, se você olhar da janela da minha sala de jantar, você vai ver o Pacaembu, a Avenida Pacaembu. E lá no Pacaembu virou um hospital, rapidamente, com uma rapidez quase chinesa. Isso é eficiência de quê? É do governo. Bom, é daqueles que trabalham também, é das empresas, porque o governo aqui utiliza as empresas para fazer as coisas. Muito bem. Então existe um esforço de coordenação. Talvez nós precisemos mais coordenação. Eu acho que esse se há uma crítica a ser feita aos governos, é a existência ou falta de coordenação. Capacidade ou não de implementar a tempo e de evitar o que acontece. Nós vamos sair dessa crise com uma preocupação. Um país que é uma das 10 maiores economias do mundo, para não ser exagerado. E no caso deste país, o sistema de saúde pública existe, mas não existe infraestrutura, porque não existe uma rede de esgoto razoável, porque não existe água encanada razoável, as condições sanitárias em geral não são boas. Então, na hora de distribuir o dinheiro, o recurso público, tem que olhar para esse lado. Presidente. Tem que olhar para esse lado, tem que ver que são condições que afetam a população em geral, e não os que afetam apenas aos ricos, pelo que o governo tem que se preocupar. Mas, bem ou mal, nós temos alguns mecanismos que permitem alguma reação. Não sejamos pessimistas, vamos usá-los. E rapidamente, para encerrar nossa entrevista, presidente, o senhor fala em lideranças, necessidade de lideranças. E eu faço uma pergunta em relação ao partido do senhor, o PSDB. O governador João Dória, claro, como governador de São Paulo, é sempre o nome lembrado para a corrida presidencial em 2022. Eu pergunto, nesse momento, em relação ao partido do senhor, ele é o quadro com melhores condições? Eu não tenho dúvida quanto a isso. No PSDB, o quadro que se sobressai é o governador de São Paulo. Por que é governador de São Paulo? Porque ele é competente, ele atua. E ele fala, tem rede de internet, vai para a televisão, mostra o que está fazendo. Não é o único bom governador. Eu vou citar só mais um e faço injustiça, porque há outros, não só do PSDB. Mas do Rio Grande do Sul, que eu costumo citar sempre, também é um homem muito ativo. Não tem a mesma transcendência que tem, obviamente, o governador de São Paulo. Então, no momento, o governador de São Paulo, se houver alguma candidatura, é cedo para pensar nisso, ele é quem tem mais condições de se robustecer como candidato do PSDB. E acho que pode ser até um bom candidato. Há outros fora do sistema, né? Pessoas novas, o Luciano Huck é novo, né? Há pessoas de outros partidos. Na Bahia, o prefeito tem se destacado, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, tem se destacado, né? Existem vários do PT no Nordeste que têm alguma projeção maior, talvez até mesmo do candidato tradicional deles aqui, que é o Haddad, não, a ver, problema deles.
não creio que tenham chance de ganhar. Eu acho que a chance de ganhar uma eleição vai depender do desenvolvimento de tudo isso depois da crise, mas eu creio que uma pessoa como o governador de São Paulo tem chance de ganhar. Existirá a possibilidade de algum novo tipo Luciano Huck colocar em xeque as lideranças estabelecidas? Possibilidade existe, mas tem que atuar. Se ele atuar numa direção competente, se for capaz de somar gente, como o Brasil se dirige muito mais por indivíduos do que por partidos, pode fazer frente. No momento, eu acho que o governador de São Paulo está à frente dos virtuais candidatos a presidente da República, do meu lado, digamos. Conversamos aqui na Jovem Pan com o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Presidente, muito obrigado pela gentileza de nos atender. Até uma próxima vez. Um grande abraço. Até a próxima. Muito obrigado a você. Boa sorte.